Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje vai ser a de número 39. A gente vai fazer a correção do PET 5 da primeira semana. E essa aula foi produzida aí para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará, no ano de 2020. Então a primeira pergunta diz o seguinte: leia atentamente o texto a seguir. Fim de semana deve ser de céu nublado, na zona da mata e vertentes. Ainda segundo o IMET, as temperaturas devem ficar com mínima de 14 graus e máxima de 25 graus. A previsão para as cidades da zona da mata e vertentes neste fim de semana é de céu parcialmente nublado, a nublado, com possibilidades de pancadas de chuva isoladas, de acordo com o 5º distrito do Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda segundo o IMET, as temperaturas devem ficar com mínima de 14 e máxima de 25, já a umidade relativa do ar fica alta pela manhã, com 90%, e baixa no decorrer da tarde, com 40%. A previsão indica que as temperaturas devem cair na madrugada, segunda-feira, 21, na região. Temperaturas previstas em cidades da região: Juiz de Fora, mínima de 16, máxima de 20. Viçosa, mínima de 17, máxima de 23. Muriaé, mínima de 19, máxima de 25. São João del Rei, mínima de 14, máxima de 20 graus. Em relação à primeira pergunta, com base na notícia, faça o que se pede. Diferencie climatologia de meteorologia. Então, a climatologia vai estudar o clima e a meteorologia vai estudar o tempo atmosférico. A gente viu na nossa aula que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera de uma determinada região e o clima é essa média do tempo atmosférico, medida em vários anos. Geralmente, para definir o clima de uma determinada região, tem que ser estudado esse tempo atmosférico ali ao longo de vários anos, como por exemplo 30 anos, para você definir o clima de uma região. Então, tempo atmosférico, é o estado momentâneo dos fenômenos ali que ocorrem na atmosfera. E o clima é a média desse tempo atmosférico medido em vários anos. Pergunta número 1, letra B. Cite 3 fenômenos meteorológicos mencionados no texto. Então, aí voltando no texto, a gente pode perceber, por exemplo, céu parcialmente nublado a nublado, que é um fenômeno meteorológico, pancadas de chuvas isoladas, a questão de mínima, temperatura de 14 graus e máxima de 25, aquela variação de temperatura mínima e máxima, a questão de umidade do ar, 90%, depois a umidade fica baixa, 40%. Falou também ali de temperaturas que vão cair, Então, tudo isso aí são esses fenômenos meteorológicos, esses fenômenos que acontecem ali na atmosfera, associados ao clima e ao tempo. Segunda pergunta, analise a charge a seguir. E atenção para a previsão do tempo para a sua região, não importa onde você mora. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sol e tempo bom. Fim de semana, chove. Com base em seus estudos dessa semana e na charge apresentada, responda. Qual a importância da previsão do tempo para a sociedade? Extrema importância, É com a previsão do tempo que a gente sabe se no dia seguinte a gente vai levar um guarda-chuva, se vai levar uma capa de chuva para quem anda de moto, ou então lá na agricultura o produtor rural consegue planejar o seu plantio, das sementes. Então a questão da previsão do tempo é muito importante para a nossa sociedade atualmente. É com base nela que a gente vai se vestir, com um casaco de frio, por exemplo, ou não, colocar uma roupa mais de calor, saber se vai ter sol, se vai chover. Pergunta 2, letra B. A previsão do tempo pode variar ao longo de um dia? Claro,
O tempo é o quê? O estado momentâneo da atmosfera de uma determinada região. Então, esse estado momentâneo da atmosfera, obviamente, ele pode variar. Pergunta 3. Quais elementos ambientais são necessários se analisar para poder prever as condições atmosféricas de uma determinada região? Então, aí é importante, né, para a gente prever as condições ali da atmosfera de uma determinada região, saber, por exemplo, altitude, latitude, se tem morros ali perto, se tem correntes de ar que vão passar por ali, ou se está a influência de algumas, por exemplo, região litorânea, se tem alguma corrente marítima passando ali naquela região. Então tudo isso influencia, né? Se tem nuvens ali no céu, qual tipo de nuvem que está ali no céu. Tudo isso influencia para a gente poder prever, né, como que vai ser essas condições aí atmosféricas, né, de uma determinada região. Cite 3 aparelhos necessários para se analisar as condições atmosféricas e suas respectivas funções. Então a gente tem o termômetro, né, vai medir a temperatura. Pluviômetro vai medir aí a questão da pluviosidade, né, a quantidade de chuvas. Higrômetro vai medir a quantidade de umidade. Barômetro vai medir a pressão. Anemômetro a velocidade do vento. Assinale a alternativa correta. Questão de número 5. O sistema de meteorologia, ou seja, do estudo do tempo, consegue prever com precisão o clima? Não, né? Se é meteorologia, é estudo do tempo. Climatologia, que é o estudo do clima. O higrômetro, que é aquele aparelho lá responsável por medir a umidade do tempo. Responsável pela medição da quantidade de chuvas? Não, aí é pluviômetro, né? Então já pode parar de ler. A previsão do tempo auxilia em atividades agrícolas como o planejamento de plantio ou para a colheita de uma lavoura. Perfeito. Vamos ler a letra D só para desencargo de consciência aqui. A meteorologia, então é o estudo do tempo atmosférico, é uma ciência extremamente desvalorizada? Não, né? Está presente aí o tempo inteiro na nossa vida, né? Tem aplicativos aí de celular que a gente consegue prever, saber a previsão do tempo, né? Então não é uma ciência ainda mais extremamente desvalorizada. Não, não é, tá errado. Então, assinale a alternativa correta, questão 5, letra C.